E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Zacarias, leremos o 5º capítulo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder nas nossas vidas, pelo teu sustento, pelo teu amparo, pelas tuas soluções, pelas conquistas do Senhor para nós. Senhor, tudo que nós acertamos vem do teu amor, favor e poder. Aquilo que fazemos que ainda não te agrada, Senhor, estamos no caminho, nos dá forma, condição, maneira, a instrução, a ação, a decisão, a vitória de fazer conforme a tua vontade o quanto antes. Pois te amamos e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos a consciência aqui, Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus e vivem conforme o seu propósito. Nós temos a consciência aqui que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E nós temos a consciência aqui que a nossa personalidade real está registrada em Gênesis, quando disse o Senhor, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança para governar sobre todas as coisas da terra. E façamos isso submisso apenas a Deus que nos criou, vivendo conforme o seu propósito, Pai. Te amamos, engrandecemos ao Senhor, único, digno de adoração. Novamente afirmo, aqui eu, minha esposa, a nossa bebê, que antes de nós consagramos ao Senhor nossas existências, vidas, saúde, sustento, desenvolvimento, sabedoria, prosperidade, riqueza, nosso lar, nossos bens, e efetivamente as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas vitórias, as nossas conquistas, o que fomos, somos e viemos a ser, o que tivemos, temos e viermos a ter. Somos de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Somos de Deus Filho, Jesus o Cristo, nosso Senhor e Salvador, Filho unigênito de Deus Pai, que nos remiu, salvou. É nosso Salvador, Senhor e irmão. Por sua livre escolha, pelo sacrifício santo naquela cruz do Calvário que nos fez deixar de ser o que éramos, servos de escravos do pecado, e passamos definitivamente a ser servos e filhos do Deus Altíssimo, se Ele, Jesus o Cristo, é Filho unigênito de Deus Pai, por adoção nos fez ser servos e filhos, temos a felicidade plena, maravilhosa graça de sermos irmãos do próprio Cristo Salvador. E aqui também somos de Deus, Espírito Santo, Espírito da verdade, o Consolador anunciado pelo próprio Cristo Salvador. Deus conosco. Amém e amém. E temos no 5º capítulo de Zacarias, efetivamente 11 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo volante. Perguntou-me o anjo: Que vês? Eu respondi: Vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei: Que é isso? Ele me respondeu: É um efa que sai. Disse ainda: Isso é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: Isso é a impiedade. E a lançou para fora o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que safram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Repetindo o versículo 9 que nos diz: Levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres.
Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o Efa? 11º e último versículo do capítulo 5º do livro de Zacarias nos diz: Respondeu-me para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar, e, estando esta acabada, ela será posta ali, em seu próprio lugar. Pois bem, por meio desses 11 versículos, nos fala o capítulo 5º de Zacarias, acerca da sexta visão, o rolo voante, do versículo 1º até o 4º. E nos fala, como nos diz o versículo 3º, então me disse, essa é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. E nos fala do versículo 5º ao 11 sobre a sétima visão, a mulher e o Efa. Ele me respondeu, nos diz no versículo 7º, no versículo 6º. Eu perguntei, que é isso? Ele me respondeu, é um Efa que sai. Disse ainda, isso é a iniquidade em toda a terra. No 8º nos diz, prosseguiu o anjo, isso é a impiedade. Há iniquidade, há impiedade, há uma série de outras circunstâncias, há furtos, há todo e qualquer tipo de ação negativa, de pecado, espalhada por toda a face da terra. João já dizia, no preparo da chegada do Cristo Salvador, arrependei-vos, todos nós somos pecadores. E o aceitar a Jesus o Cristo como único e suficiente Salvador nos faz salvos, mas não nos transforma em perfeitos. Jamais seremos perfeitos enquanto humano, porque é da nossa natureza pecar. O que ocorre é que, uma vez sendo de Cristo, salvo por Jesus Cristo, aquilo que era a regra, que fazíamos com alegria, éramos servos e escravos do pecado, hoje é um acidente no percurso que incomoda. E aquele Consolador que ele disse que viria nos incomoda acerca do pecado, da justiça e do juízo. Efetivamente, eu ainda peco e tenho a impressão, lamentavelmente, que pecarei durante toda a minha vida, porque perfeito só é Deus. Mas o pecado, que antes era uma regra, hoje é algo que me incomoda e, quando acontece, me faz correr de volta como criança aos braços do Pai, clamando ao Deus Altíssimo perdão pelos meus pecados e lembrando a mim mesmo que não há pecado que eu possa construir que anule o tamanho do sacrifício do Cristo vivo naquela cruz que me remiu e me salvou. Por mais competente que seja o pecador, por mais disposto, jamais ele conseguirá anular o sacrifício de Cristo que remiu aqueles que o aceitam em espírito e em verdade. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus somos salvos, para a honra, glória, louvor e adoração de Deus, o único digno de adoração. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.